Caros irmãos, queridas irmãs, estamos aqui hoje nesta quinta-feira da quinta semana da Páscoa, esse dia 18 de maio de 2022. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 9 a 11, é um texto que eu gosto muito de ler quando eu faço casamento, por incrível que pareça. Porque fala de amar, mas de uma maneira, o amor aqui, de uma maneira muito prática. O que é amar aqui para esse evangelho que a gente acabou de ouvir? Amar aqui é guardar os mandamentos. Interessante. O que significa guardar os mandamentos? É botar dentro de uma gaveta e deixar lá? Como a gente às vezes faz, o guardar dentro de um armário e deixar lá. O que significa guardar os mandamentos do Senhor? É só conhecê-lo e pronto? É só decorar? E olha que às vezes a gente fala assim, eu fico brincando aqui às vezes nas homilias, por exemplo, quando eu falo do 8º mandamento da lei de Deus. Aí o pessoal, quando fala assim, e aí, gente, como está escrito no 8º mandamento da lei de Deus? Qual é o 8º mandamento? Aí a pessoa fica assim, peraí, padre, peraí que eu vou responder. Amar a Deus sobre todas as coisas, tomar seu santo nome em vão, guardar domingos. Ele vai do 1º até o 8º, ele já não chega e não faz assim, papá, papum, que é não levantar falso testemunho. Né? E às vezes a gente não guarda os mandamentos. Guardar aqui não vou usar uma linguagem de computador, né? É como se a gente pegasse o conteúdo e praticasse ele e colocasse na área de trabalho ali do nosso, que a gente usa todos os dias. Né? Tudo que a gente usa todos os dias no nosso computador, a gente coloca ele na área de trabalho, né? Porque a gente se acessa direto, pum. A gente não precisa clicar lá em meus documentos, procurar, né? Não, já está ali, na área de trabalho, bem na frente, assim, papá. Guardar os mandamentos significa acessá-lo todos os dias. Significa colocá-los diante de você para que você possa acessá-los. Acho que usei uma comparação boa. Que é o quê? Olha, quase surgiu a thumb ali. Eu vi que você levantou o celular, só deu aquela segurada, porque falta frase de impacto para a thumb. Mas é você acessar os mandamentos constantemente na sua vida. É você colocar os mandamentos em confronto com a realidade. Você está numa situação da sua vida. Você está numa situação boa ou ruim. Tudo deve ser comparado, tudo deve ser colocado, acessado aos mandamentos do Senhor. Tudo deve ser, os mandamentos devem ser um ponto de referência na nossa vida. Os mandamentos do Senhor é algo que a gente tem que ter acesso todos os momentos. Deve ser um elemento de comparação para a nossa vida, seja nos bons momentos ou nos maus momentos, sim. A gente vive num mundo onde a gente é chamado a olhar alguns mandamentos e outros não. Às vezes a gente fica procurando, como é que se diz? Quando, o termo que Jesus usa, a expressão, a gente fica coando o mosquito deixando passar o camelo. Mas às vezes a gente deixa passar em coisas que não parecem, não, mas são essenciais. Então, por exemplo, o 8º mandamento, o levantar falso testemunho, o juízo temerário, como é que se diz? A calúnia, a difamação, a fofoca, a intriga. Às vezes a gente olha a parte sexual, da castidade, da sexualidade, e esquece que às vezes tem pecados também que são muito graves. Como às vezes aquilo que está dentro de nós. O juízo temerário, o ódio. Tem muita gente que destila veneno, né, de ódio.
seja num comentário, seja numa pseudo-brincadeira ou numa pseudo-ironia. E permanecer no amor é guardar os mandamentos, mas guardar de uma maneira que eu possa acessá-los a todas as circunstâncias. Não é só uma formalidade o cumprimento dos mandamentos, mas é o quê? É um guia, é um caminho, é um guia para o caminho de todos os dias de fé que traçamos. Os mandamentos têm que ser um referencial para nós. Tem que ser algo que nos ajuda a nos mantermos naquilo que a gente falava ontem. Em quê? Na graça. O mandamento, ele tem que ser o quê? Um meio que nos mantém na graça. E a graça produz o quê, Fábio Luiz? A comunhão. E a comunhão produz o quê em nós? A força espiritual. O seu sim sendo sim e o seu não sendo não. Então, permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecendo no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, a alegria de Deus será também a nossa alegria. A verdadeira alegria nasce, não é só de um cumprimento formal, mas um cumprimento existencial. Eu existencialmente necessito dos mandamentos. Não é para que eu seja escravo de lei, mas que eu use os mandamentos do Senhor como um guia que me ajuda e me norteia na prática do quê? Da presença de Deus no meu dia a dia, no meu momento. E aí a oração, existencialmente falando, ganha um papel fundamental. Por quê? Porque é onde eu me coloco, me entrego, me jogo, me faço aberto, me coloco, me posiciono aberto para que essa graça produza em mim a força espiritual necessária para a minha vida. E aí vai brotar o quê? O amor de Deus. A graça é canal do amor de Deus. A graça, a presença do Senhor é canal desse amor. E o nosso coração precisa ser todos os dias alimentados. Assim como o computador não precisa de energia elétrica para funcionar, nós precisamos do amor de Deus todos os dias para produzir em nós a graça e, produzindo a graça, a comunhão. E os mandamentos são esse guia, esse conteúdo, mas não é um conteúdo só intelectual, não, existencialmente falando. É porque a gente pensa muito no intelectual, né? Num conhecimento quase que iluminístico da coisa. Não, é um conhecimento de experiência. Você tem certas coisas que a gente não consegue explicar, a gente vive. As coisas de Deus também são assim, né? Tem certas experiências que a gente faz que a gente não consegue, às vezes, colocar num papel, metodologicamente falando, né? Porque são experiências muito fortes. As coisas de Deus deveriam ser assim. Quando eu pego, por exemplo, um salmo da Bíblia e me coloco ali e me permito experimentar aquelas palavras, me apropriar daquelas palavras, meu Deus, você vai começar a ter sensações, não só emocionais, internas, que realmente vai mexer com você. Isso é algo que nós precisamos buscar na nossa vida espiritual. A gente fala de vida espiritual, mas a gente às vezes é muito pelagiano, ou às vezes a gente é muito gnóstico. O Papa Francisco está falando isso o tempo inteiro. Ou a gente cai no intelectualismo ou no moralismo, quando na verdade é o existencial, é o experiencial, né? A gente falava sobre o São Charles de Foucault, em que o Papa diz que ele trouxe para a igreja a pauta daquilo que é essencial, a essencialidade,
O Jesus e a caritas, a caridade, o amor, amar, ser irmão de todos, transmitir com a nossa própria vida o amor de Deus, um amor que é o quê? Caridade, serviço, entrega de nós mesmos. Amém.